discutir com muito pesar, com o coração apertado, com o peito dolorido, o ocorrido hoje na cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina, quando um homem de 25 anos invadiu uma creche, matou 4 crianças e feriu outras 5. Hoje, quarta-feira, dia 5, repito, na bela Blumenau, no estado de Santa Catarina. Conforme o Corpo de Bombeiros, as vítimas fatais eram 3 meninos e uma menina, idades entre 3 e 7 anos, e os feridos, os 5 feridos foram levados para hospitais da região e atendidos nas unidades de urgência. O Hospital Santo Antônio de Blumenau confirmou que 4 crianças feridas deram entrada no hospital. 2 meninas de 5 anos e 2 meninos de 5 e 3 anos. Abre aspas, elas foram atendidas pela equipe de urgência e emergência e as famílias estão recebendo apoio da equipe multiprofissional da instituição, fecha aspas, informou o hospital. A 5ª criança foi enviada para o Hospital Santa Isabel. O hospital informou que a vítima é uma menina de 5 anos que recebeu sutura em ferimento no ombro e atendimento psicológico. Após o ataque, o criminoso se dirigiu usando uma motocicleta até o 10º Batalhão de Polícia de Blumenau, se entregou e foi encaminhado à Polícia Civil. Aos repórteres que estavam no local, o prefeito de Blumenau, Márcio Hildebrandt, declarou que foi organizado um gabinete de crise e as aulas desta quarta-feira automaticamente foram canceladas. A Secretaria de Educação também cancelou as aulas da rede estadual. Em coletiva de imprensa, o delegado Ulisses Gabriel, que nós vamos acompanhar já já, responsável pela investigação do ataque, afirmou que o autor do crime já teve 4 passagens pela polícia. Em 2016, por briga em uma casa noturna, onde foi abordado pela Polícia Militar. Assustadoramente, em 2021, em março daquele ano, ele esfaqueou o seu padrasto. Em 2022, no mês de julho do ano passado, há menos de um ano, ele foi abordado e estava na posse de cocaína. No final do ano passado, este mesmo monstro, este assassino, quebrou um portão de uma casa, na casa do seu padrasto, e esfaqueou um cachorro que estava no local. A Polícia Militar de Santa Catarina informou que um homem de 25 anos teria pulado o muro do Centro de Educação Infantil, Cantinho do Bom Pastor, na Rua dos Caçadores, no bairro de Vila Velha, em Blumenau. Cerca de 40 crianças estavam usando o parquinho no momento da invasão. O agressor atacou as crianças usando um machado e assassinou 4 delas, além de ferir 5. A princípio, as agressões aconteceram de maneira aleatória. Professores relataram que tentaram trancar os bebês dentro de uma sala de aula para evitar que estes fossem atacados. Ao ver professores defendendo e chamando crianças para dentro do prédio, o criminoso então pulou o muro novamente e deixou o local. Em seguida, ele se entregou à polícia. Segundo o governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, o homem estaria em surto psicótico. Para tratar deste tema tão dolorido, em especial para aqueles que são pais, conto, repito mais uma vez, aqui hoje no estúdio, com a presença do meu amigo doutor Olavo Pellegrina Júnior. Olavo é advogado de família e também fez parte do Conselho de Segurança do município de Bauru, Conseg. Por isso, com esses atributos e o seu conhecimento, Olavo certamente vai contribuir e muito para a gente entender o dia de hoje. Olavo, obrigado por estar conosco num momento tão difícil, Olavo. A primeira reação que vem quando nós ouvimos essa notícia, tivemos contato com essa notícia hoje pela manhã, e se fosse meu filho, né?
Essa é a primeira sensação que dá na gente, policiais na hora que atenderam, possivelmente viveram essa sensação. E se fosse meu filho? A partir daí há todo um desenvolvimento no nosso pensamento, nas nossas atitudes, da empatia, né? Nós passamos a sentir a dor daqueles pais que perderam os filhos. É a mudança da ordem natural das coisas, né? Filhos morrerem antes do pai, e ainda de 3 a 7 anos de idade, no início, com toda uma vida pela frente. E também a dor daqueles que estavam lá esperando que seus filhos voltassem, se seu filho morreu ou não. Naquela expectativa, afastados, a polícia não permitia a entrada desses pais. Então é uma quantidade de sentimentos, uma quantidade de dores, não é? Que nos leva a profunda, imensa reflexão. Onde entra o Estado quando um cidadão como esse monstro de hoje, tem 4 passagens pela polícia? De 2016 para cá, ele teve uma briga numa casa noturna, a PM teve que intervir. Em 2021, esfaqueou o padrasto. Em 2022, ele foi abordado com cocaína. E no final do ano passado ainda, também em 2022, ele quebrou o portão da casa do padrasto e esfaqueou um cachorro. Olavo, qual o papel do Estado aqui, ao tentar então, já que ele passou sob a custódia do Estado em algum momento, identificar se ele tem qualquer questões que envolvem surtos psicóticos, enfim, e que ele seria um perigo para a sociedade? Ele foi devolvido 4 vezes para a sociedade. Os órgãos de segurança, eles têm uma preocupação com alguns crimes que compõem indicativos de segurança pública. Roubo, homicídio, estupro. São crimes que trazem toda uma diferença na tabulação da segurança pública. E pode dizer se uma cidade, um estado é mais violento ou menos violento. Os crimes, não vou nem chamar de menor potencial ofensivo, mas os crimes menores, basicamente não recebem uma atenção do Estado. Se vivêssemos num Estado em que a segurança pública é levada a sério, isso não acontece em nenhum Estado brasileiro, esse agressor de Blumenau não estaria solto. Repara a questão quando ele promove 2 ataques com agressão física ao próprio padrasto. Não dá para dizer que isso foi passional. Os crimes passionais são imprevisíveis, mas atacar o padrasto com facadas, depois derrubar o portão da casa do padrasto, um tempo depois esfaquear um cachorro, isso tem um indicativo fortíssimo. Mas é preocupação da política de segurança pública do Estado de São Paulo, do Estado de Santa Catarina, de qualquer Estado? Não é. A segurança pública está voltada para os indicativos de violência. Agora, quando não há contenção da atitude pequena, ela desemboca em atitudes cada vez mais graves. O professor Palomba, citando ele de novo, o doutor Guido Palomba, ele tem uma fala fantástica. Existem limites, né? Existem muros, existem limites. Na violência, quando se ultrapassa um limite, quando se empurra a cerca da violência mais para frente, em outras palavras, se ultrapassa o limite da violência, não volta mais. Não volta mais. Experimenta um limite que não tem retorno. Que não tem retorno. Há um comprometimento nos freios inibitórios, naquilo que nos faz conviver em paz na sociedade. Isso não tem mais retorno. Então, o papel da segurança pública nesse sentido, pelo que nós estamos vivendo, o número de ataques que nós estamos vivendo, precisa ser revisto, mas não com medidas, porque nesse momento que nós estamos agora, vai aparecer com uma solução absurda, outro com uma legislação, não, precisa ouvir educador, precisa ouvir segurança pública e chegar num modelo adequado para corrigir isso, onde o Estado participe efetivamente. Porque agora todo mundo sob risco. Né? Todo mundo sob risco. Está todo mundo sob risco. Nós temos um problema hoje com relação à estrutura da família. Olavo, hoje pela manhã,
que você participou comigo do Jornal da Manhã, e logo depois chegando as informações, muita gente dizendo no chat da Jovem Pan o seguinte: Pittoli, estou com medo de mandar meus filhos para a escola. Saí daqui do ar, do estúdio onde eu estou, fui até o administrativo da rádio, quem trabalha ali disse a mesma coisa. Com mais ampla. Nós estamos falando em Blumenau de um cara de 25 anos, possivelmente com uma patologia psiquiátrica, que não foi, se há uma patologia psiquiátrica, depende de análise, se há, não foi cuidado nem pelo Estado, não foi cuidado pela segurança pública, isso é fato. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina não enxergou o potencial risco desse agressor no histórico criminal dele. Então não é só um problema de escola, é um problema também de família. Há 2 semanas atrás, tivemos um ataque no estado de São Paulo. Sim. Com um adolescente de 13 anos. Ora, entramos de novo na observação, só que dessa vez, pai, mãe, avó, guardião, de uma maneira geral, quem cuidava desse adolescente, não observou. Deixou seu papel, abriu mão do seu vínculo familiar fortalecido, ou não tinha um vínculo familiar fortalecido. O que hoje, infelizmente, não é tão incomum, né? Acontece muito. E eu tive a felicidade de participar agora, no dia 27, participarei de uma palestra de um programa de fortalecimento de vínculos familiares. Isso existe. Programas de fortalecimento de vínculo familiar. Então, esses vínculos também, no âmbito da família, precisam ser revistos. Tem a face da segurança pública, tem a face da educação, tem a face da família. É multifacetado, é heterodoxo. Problema heterodoxo, solução heterodoxa. Então podemos falar de solução em segurança pública? Podemos. Podemos falar de solução no âmbito familiar? Sim, devemos. Podemos falar do aspecto pedagógico. Então, vou dar um exemplo de cada um. No âmbito da segurança, o Estado de São Paulo já tem um projeto sendo encaminhado de colocar policiais militares no horário de folga dentro da escola. Tua opinião? Talvez, mas esse policial precisa ser treinado. O ambiente escolar... É outro ambiente, né? O ambiente escolar é de acolhimento, receptividade, inclusão, porque quando o aluno não se sente incluído, ele vai ser incluído na gangue. Ele vai se sentir incluído. Essa é toda uma questão importante. Então, só para esse parênteses, para você seguir, Olavo, rapidamente, eu, tempos atrás, antes da pandemia, participei de uma palestra de uma escola estadual, afastada do centro da cidade, e aí a diretora da escola, naquela Semana das Profissões, pediu para que eu fosse falar sobre jornalismo, radialismo. E tinha no auditório alunos do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, caminhando para o vestibular, para a decisão profissional. E aí eu me preparei, fiz uma palestra, né, para a palestra, e a diretora, minutos antes, Olavo, eu confesso que ela não poderia ter feito aquilo comigo, foi cruel. Ela disse o seguinte: Pittoli, sabe para quem você vai falar hoje? Provavelmente algo em torno de 50% a 60% dessas crianças que aqui vão estar sentadas tem alguém muito próximo, pai, mãe ou responsável, que está ou esteve preso e não consegue encontrar um caminho numa profissão como nós encontramos. A profissão, entre aspas, é outra. Olavo, essa é a sociedade. E a polícia dentro de uma escola, a polícia é o inimigo do pai, teoricamente, é a inimiga da mãe, que quer vender droga, quer traficar, enfim. Olha como a gente está lidando com peças que, teoricamente, não se encaixam, Olavo. Pittoli, muito rico o que você falou. Isso me recordou imediatamente o modelo americano, né? Nós adoramos repetir soluções dos norte-americanos. Claro que eles têm mais experiência, pelo menos no volume de ataques que passaram pelas escolas, que começaram a fazer, treinar professores para que estejam armados. Pensa, quem pode dar uma resposta rápida no ataque? Um professor armado. Ele está lá antes da chegada da polícia. Olhamos essa ideia, não fazemos o segundo raciocínio. Primeiro raciocínio, professor, caramba, o professor está lá, saca uma arma.
acabou o problema, 2 tiros Pensa no na peito. professora Beth, que morreu no ataque em São Paulo há pouco tempo, com 71 anos, né? Teria toda a chance de uma defesa efetiva. Agora, te pergunto, para todas as unidades escolares isso é válido? Não. O risco de você ter numa área, por exemplo, de concentração de violência, numa área em que não se entra sem operação policial, o professor vai andar armado, ele vai perder a arma dele. O Brasil tem dimensões continentais. E problemas históricos. Sim, principalmente em segurança pública. Então, a atuação do policial dentro da escola pode ser uma alternativa? Pode. Os americanos não adotaram isso. Preferiram, alguns estados treinaram professores para estarem armados. Isso é uma alternativa? Funciona para todos? Não funciona. Quem pode responder isso? A conjunção entre segurança pública e educação. Vamos pensar, câmeras dentro de sala de aula. Você tem um problema político. Um problema político. O pensamento de esquerda não admite uma câmera dentro da sala de aula. Santa Catarina teve a aprovação de um projeto para colocar câmeras que depois não passou. Foi modificado. Por quê? Porque a esquerda foi lá e não tem câmera. Mas a câmera também permite uma ação rápida, desde que tenha alguém monitorando a câmera. Outro raciocínio interessantíssimo, né? Nós chegamos a conversar até sobre detector de metal. Beleza, vamos colocar um detector de metal na porta da escola. Espera aí, quem vai estar do lado do detector para ver que há uma arma ou objeto de metal com quem está entrando? Para revistar, para segurar. Vai ser o quê? Um professor? Professor de educação física, sem treinamento? Claro que não. Não adianta colocar o detector de metal sem uma equipe de segurança. Agora, que segurança será essa? Vamos contratar seguranças particulares. Já vi um projeto desse também andando, não vou me lembrar agora em qual cidade ou estado. Uhum. Mas é adequado? Sabe manusear? Tem uma arma adequada? Uma professora nos Estados Unidos, possivelmente usando uma pistola, que fica engatilhado o tempo todo, disparou contra a própria perna. Na sala de aula, um caos, um desastre. Então, a necessidade do treinamento, da adequação, o que não pode acontecer? Treinamento, adequação, câmera. Desculpa, só antes de concluir. Claro. Existe também as salas de pânico, né? A sala de pânico blindada. Algumas cidades americanas colocaram lousas, aqueles quadros brancos usa caneta, blindado, para que o aluno tenha para onde ir, mochilas blindadas, para que ele tenha como se defender. Olavo, qual a realidade? E outra, eu já posso imaginar o tamanho das feridas que vão se abrindo, né? A criança ela saía de casa, como nós saímos quando garotos, para ir à escola. Para você ter uma ideia, Olavo, um fato muito pessoal, mas que me remete à minha 6ª série ali do ginásio. Havia uma disputa, porque no colégio onde eu estudei, nós tínhamos aula de educação física antes do início das aulas em sala. A aula de educação física começava às 6h40 da manhã. Sabe qual era o grande barato da turma? Apostar quem chegava mais cedo, até pela paixão que nós nutríamos pelo professor Edson, de educação física, um brilhante professor, que estimulava os alunos a esse ponto, deixarem as suas casas mais cedo para ver quem chegava antes da escola. Esse era o grande barato, de se reunir para ir embora a pé, né? Ali pelo caminho alguns iam ficando em função de morarem mais perto, outros mais longe da escola, então, mas esse era o legal. Se reunir à tarde na própria escola para ali redigir os trabalhos propostos pelas professoras, porque não tinha internet, a gente tinha que consultar a biblioteca ali, as enciclopédias, enfim. Olavo, imaginar que uma criança sai de casa hoje, nos Estados Unidos, como você me diz, e pode ficar tranquilo, porque a lousa é blindada, a mochila é blindada, temos um policial na porta. Eu posso imaginar o tamanho do estrago que isso deve estar causando na vida dessas crianças, Olavo. A nossa vivência, né? Eu estudei, eu tenho excelentes memórias, eu estudei no Luiz Castanho de Almeida, aqui uma escola pública em Bauru, e depois também tive a felicidade de estudar no SESI, que
uma escola do sistema da indústria e que funciona muito bem. Tive um professor de educação desse estilo, o professor Ari Caetano, falecido recentemente. Querido Ari. Uma pessoa fantástica. Pai do meu amigo Vitor. Contudo, hoje a realidade é diferente. Ela está diferente e ela demanda uma solução. Esse tempo de boa memória que nós temos, ele não existe mais. Ele não voltará a existir nesse formato que nós vivemos. Houve uma evolução ou involução da sociedade nos seus valores e há necessidade de uma mudança. Precisa de elementos de segurança pública hoje dentro de uma escola. Ah, mas você pode me perguntar e de maneira inteligente, como você costuma fazer, mas e se nós tratarmos exclusivamente no âmbito familiar? Não vai funcionar. Não, acho que vai além. Não vai. Precisa tratar no âmbito familiar, fortalecer vínculos, pais sendo pais de verdade, mães sendo mãe de verdade, avós que muitas vezes hoje são guardiães, a figura do padrasto, da madrasta, que hoje também é uma grande realidade pela dinâmica que os casamentos envolvem. Precisa, mas sem o aparato da segurança pública pensado, climatizado para a nossa realidade continental brasileira, tem uma necessidade. Agora, não venha dizer, eu sou contra a câmera, a privacidade. Não, isso acabou. Isso acabou. A câmera tem que estar dentro da sala de aula, tem que estar dentro da escola. Precisa. E é nítido, em todos os casos relatados, lá fora ou aqui, é nítido que a reação tem que ser imediata. O correr, o se proteger, o se defender. Porque, por exemplo, falam agora do tal do botão de pânico. Olavo, tudo bem. Ele vai trazer alguém que está a quantos minutos daquele local? Eu não tenho essa informação, mas, por exemplo, o ataque de hoje, com uma machadinha para matar 4 crianças, requintes de crueldade absoluto. Quanto tempo levou essa ação até as professoras começarem a defender e proteger as crianças e esse monstro pular o muro da escola novamente? O botão de pânico seria suficiente? Passamos diretamente pela localização do mais próximo núcleo policial. Exato. Aí voltamos, vamos imaginar que um ataque desse, ele deixou a motocicleta, pulou o muro, atingiu as crianças, pulou o muro de volta e foi embora, foi lá para a unidade policial. Quanto tempo durou? 15, 20 minutos? Talvez 15, 20 minutos não seja o tempo suficiente para uma resposta da polícia. Aí nós caímos no modelo americano, vamos para o modelo americano. Treinaremos professores para estarem armados em sala de aula? Esses professores saberão, entenderão que a arma é não para um trato disciplinar de aluno, porque aluno sempre será aluno. Isso é um fato. Aluno sempre é aluno. E num Brasil que tem ideologia em sala de aula, ideologia política, ideologia de gênero, e que podem surgir discussões e divergências. Altamente politizada, ao meu ver, de uma maneira altamente equivocada. Altamente equivocada. Concordo. Concordo. Agora, imagina nessa... Vamos pegar um viés político. Imagina essa proposta aqui dentro do Brasil com o governo federal e o secretário de Segurança Pública que nós temos. Execrada. Exemplo para ninguém. Exemplo para ninguém. Agora, pensa assim. E os valores? E os valores? Qualquer um que fez o exercício poderia ter sido meu filho, vai pensar muito mais na necessidade da segurança pública e menos em ideologia. Aquele que está nem aí para a realidade, para o dia a dia, como eu costumo dizer, para as ruas, que não anda a pé no centro da cidade, né? Existe perfil, né? Não sabe de nada. Não sabe de nada e vai dar soluções baseadas no carpete alto. Isso é altamente distante da rua. Então, a politização na resolução da questão de segurança das escolas é altamente nociva.